Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Renan Radice, fotógrafo e empreendedor. Citei o Radice, tem um nome no meio que é o Gorgen. Gorgen, nome de rei, né, cara? Só falta ser Georges, daí tu ia ser o rei dos fotógrafos. Cara, tu não começou fotógrafo? Como é que começou a tua vida? Dá uma resumidinha até os dias de hoje. Ótimo. Primeiramente, obrigado por estar aqui, é um prazer. Então, Márcio, eu comecei na fotografia em 2010, né, já fazem aí 15 anos, e abri a empresa em 2011. Então, logo ali, alguns meses depois que eu tinha aberto. E desde lá, a gente vem em crescimento, né? Isso acaba sendo um pouco difícil, hoje até mesmo com a pandemia que teve e tudo mais, né? Mas a gente sempre veio numa crescente, né? Então, desde que eu abri a empresa, a minha ideia inicial, assim, era sempre fazer algo diferente. Então, era trazer algo diferente para esse meio. Quando eu entrei, a fotografia ela era mais tradicional, né? Hoje ela mudou muito, até mesmo por causa da internet, enfim. E eu sempre vim com isso de fazer algo diferente. Então, quando eu entrei, eu criei o meu próprio estilo, né, do que tinha no mercado. E dali para frente a gente cresceu muito. Né? No primeiro ano, segundo, terceiro ano, a gente teve um boom, né? E desde ali a gente vem crescendo muito. Hoje a gente tem não só a empresa de fotografia, a gente tem outras 3 empresas juntos. Então foi um período assim de muito trabalho, né? Os primeiros anos são sempre um perrengue, os primeiros 5 anos ali de empresário sempre, né, os perrengues. A maioria das empresas não termina o primeiro. E no quinto, se eu não me engano, 70% já exatamente, segundo o Sebrae, né? As que passam do quinto ano, a grande maioria se mantém, mas depois de 10 anos é que realmente tu vai entender se fica mesmo, né? Então, ao longo desses 15 anos aí foi um crescimento. A gente hoje tem filial em Portugal também, então a gente abriu essa filial em Portugal. Então a gente atende, né, não só o Brasil, então o mundo todo. Até semana retrasada eu estava na Europa fotografando. Então, estava na Itália, lá na Costa Amalfitana, fotografando. Então, esses 15 anos foi de muito crescimento e muitas conquistas também, né? Por mais que tenha acontecido ali tudo que aconteceu no mundo, a gente foi eleito em 2020 melhores fotógrafos do mundo, ou melhor fotógrafo do mundo, né? A minha empresa. Eu sempre falo nós porque é a empresa, né? Mas eu fui considerado o melhor fotógrafo do mundo por uma associação internacional. Então, isso é muito legal. E em 2022 também. Né? Então a gente foi eleito, nós somos os únicos fotógrafos que temos, eu sou o único fotógrafo que tenho essa premiação 2 vezes. Né? Então a gente tem algumas conquistas aí, saímos também em algumas revistas internacionais, então temos alguns trajetos aí ao longo desses 15 anos. Depois eu vou te pedir para a tua equipe para a gente ilustrar, né? Deixar ilustrando o programa enquanto a gente vai, no segundo bloco, vai falando, vamos ilustrar um pouco mais. Ótimo. Mas antes disso, cara, tu não começou a vida fotógrafo, né? Não. Antes de 2010, quem eu sou formado em administração pela Universidade Federal. Então eu estava na faculdade, né? Eu comecei estagiando num local. Antes disso eu trabalhei como auxiliar de audiovisual numa empresa. E aí depois na faculdade eu fui para uma empresa fazer essa área de administração, mas eu trabalhava com pregão eletrônico. Olha. Então eu ficava 10 horas praticamente no escritório fazendo pregão eletrônico. Então era o dia inteiro lendo edital e correndo atrás. Então era assim, é uma vida difícil, Vou dizer que não é um dos melhores dos trabalhos, né? Mas fiquei fazendo isso ao longo de 2 anos. E no meio da faculdade que eu me descobri na fotografia. Na verdade, por causa do meu chefe desta empresa. Que ele falou assim, olha, Renan, eu preciso fazer uma marca nova e eu quero que tu faça essa marca. E eu falei, bom, então eu preciso de um curso, né? Um curso de edição, de Photoshop, enfim. E ele, tá bom, vou te pagar esse curso. E aí no curso... Quem era esse chefe, gente boa? Era o André Salles. André Salles. Eu acho que eu conheço. Mentira. De qual área ele estava? Da medicina, da parte médica. Ele vendia produtos hospitalares. Tá, não, então... É outro. Eu conheço o André Salles, mas ele é totalmente empresário na área de bebidas. Não, é outro ramo. Então. E o cara foi lá... E aí ele, não, vou te pagar o curso então para tu fazer essa nova arte. E aí nesse curso eu conheci uma fotógrafa, que ela fotografava famílias, enfim. E aí eu comecei fotografia, que legal. Eu comecei a mexer, paguei um curso, comprei uma câmera e fui indo e me apaixonei. Aí um dia eu estava na Redenção fotografando
e ali eu fotografei um cachorro que estava ali brincando na lama, e o cachorro era de um fotógrafo. E aí esse fotógrafo tinha um estúdio, eu fui no estúdio dele, comecei a fotografar com ele, e a partir dali... Cara, olha, foi a parte do acaso, né? É. Como é que tu vai achar um cachorro de um fotógrafo? Exatamente. Que tu vai trabalhar, isso é papai do céu, né? Com certeza. Mas tu estava na rua, tu estava com uma câmera na mão. Sim, eu estava treinando. Sorte é quando tu encontra a oportunidade, tu está preparado para ela, né? Exatamente. Mas e aí, então, tu ingressou nesse meio e tu falou que tu tem estilo único. Que estilo seria esse? O que a gente busca hoje na fotografia, né? Claro que a gente traz muito essa questão da luz, de uma luz bem elaborada, de uma luz natural, né? Muita questão, eu trago muito para a fotografia a questão da arte, né? Então, luz de Rembrandt, que são, né, enfim, pintores da antiguidade. Então, eu trouxe muito tempo isso e, claro, hoje trago também. Mas, além disso, a gente busca muito a sensibilidade e a conexão entre as pessoas. E isso eu aprendi ao longo do tempo. Eu tenho uma história que, para mim, é a história que mudou um pouco a minha chave. Eu fui fotografar um aniversário de 4 anos, de um gurizinho. E no aniversário, o pai da criança nem falou muito comigo. Eu fotografei aquele aniversário e tudo mais, e eu encontrei essa família num shopping, depois de alguns meses. E ele me abraçou e falou assim, nossa, Renan, tu fez uma das fotos mais importantes que eu tenho na minha vida. E eu falei, pô, deve ser a foto com o filho, coisa. Ele fez, tu fez a única foto que eu tenho abraçado com meu pai. E o meu pai faleceu. A partir dali, eu entendi o que era fotografia. Então, a partir dali, a gente, além de toda essa parte artística e toda a parte técnica, a gente busca conexão. É um simples abraço. Hoje as pessoas estão muito nessa questão de Instagram, internet, postar, mas a fotografia que fica mesmo é o abraço. É o abraço na avó, é o abraço no vô, é o abraço no pai. E essa pessoa a gente não sabe até quando está aqui. Uhum. Então é isso que a gente trouxe para a nossa fotografia. Além de ter todo esse lado artístico, a gente junta isso com toda essa sensibilidade de buscar os momentos verdadeiros mesmo daquele dia, né? Então, do casamento, da formatura. Então é isso que a gente busca, né? E eu acho que a gente, tanto eu quanto a minha equipe, nós somos muito bons nisso que a gente faz. E nós temos um olhar único no mercado para isso. Que bacana, cara. Então, eu posso dizer que para mim é angustiante quando eu tiro fotos, né, de momentos que eu estou acompanhando, que é um milésimo de segundo tu perdeu aquele momento. Exatamente. Como que faz para lidar com isso, cara? Eu já vi casamentos onde o fotógrafo pediu para o padre para falar de novo a parte da aliança, porque ele não estava nem posicionado e nem no momento certo. Óbvio que tirou de letra, o padre falou, não, então vamos de novo às alianças para garantir a foto, mas, tipo, até que momento a foto é mais importante que o momento, e até que momento o fotógrafo tem que estar ligado que aquele segundo é aquele segundo, né? Não dá para parar tudo e fazer o abraço fake de novo, né? Porque esse teu cliente, quando falou, ele falou de uma coisa verdadeira. Isso. E que ele nem sabia nessa hora que tu tinha clicado, porque foi contratado para fotografar o piá. Exato. E tu pegou o pai, né? Numa das últimas, o cara ainda vivo, né? Então, como que é esse timing para pegar o momento certo, na hora certa? Bom, isso vem de anos, né? Claro que a gente não, de novo, a gente não sai com isso, né? A gente não começa fotografando com isso. Os primeiros anos, dá muita coisa errada. Claro. Mas isso, pelo menos eu, né? A minha equipe, que eu ensinei, né? A minha equipe, a gente traz isso com a gente da conexão. Quando a gente chega num evento, até mesmo na reunião com os noivos, eu já entendo como que eles são. Se eles são pessoas mais introvertidas, se são pessoas mais emocionais, se elas se tocam mais, se elas se abraçam mais, se elas sorriem mais. Então, quando a gente chega no evento, a gente já sabe como é que eles são. E a gente entende quem são as pessoas mais importantes. Claro que a gente sabe que as avós, os avós, os pais, os irmãos, eles são as pessoas mais importantes, mais próximas deles. Mas ao longo do dia, nos primeiros momentos do dia, a gente já vai entendendo quem que vai se emocionar, quem que vai chegar mais perto dela, a madrinha que vai chorar, a madrinha que vai abraçar. Então a gente já vai entendendo isso. Só que isso é leitura de pessoas, né? Então eu sou uma pessoa que eu consigo ler muito bem as pessoas. Então a gente entende quando, e é se antecipar. Tu consegue fazer essa leitura e tu te antecipa.
Então, tu te antecipa sabendo que aquela pessoa vai chorar, que ela vai limpar uma lágrima, ou que ela vai realmente deixar a lágrima cair. Então, tu te antecipa nisso. E aí, nesses momentos que a gente consegue essas melhores fotos. E claro que a gente já sabe como é que funciona um evento, como é que funciona um casamento, por exemplo. Hoje nós trabalhamos todos com rádio, então nós estamos sempre se comunicando, olha, é o beijo. Um vai para lá, um vai para cá. Então, a gente tem ângulos diferentes. Então, a gente está sempre nessa movimentação e nessa sinergia do dia. Que ninguém vê, tudo está acontecendo. Que ninguém vê. Nós somos os olhos dos noivos que eles não podem estar lá, né? Então, os noivos estão de costas para as pessoas na cerimônia. A gente está mostrando o que as pessoas estão sentindo. Então, o legal hoje não é só os noivos, não é só a foto dos noivos. Claro que é importante, eles são os principais, né? Mas o importante é a mãe sorrindo atrás. É o pai chorando, porque normalmente o pai não quer chorar, né? Ele não quer mostrar que está chorando. Então, tem muitos pais que eles se escondem para não mostrar que está chorando, porque ele é homem, não vou chorar. E a gente pegar isso é muito legal. A gente já teve fotos que a gente fez e a noiva falou, Renan, é a única foto que eu tenho do meu pai chorando. Ele não deixa a gente fotografar ele chorando. E a gente tem essa foto. Então, isso é legal. Então, é se antecipar, é entender os momentos. A gente sabe, quando tem votos dos noivos, as pessoas vão se emocionar mais. Conforme ela vai falando, a noiva está falando da madrinha, da melhor amiga, a gente sabe que aquela pessoa vai se emocionar. Então, a gente já se antecipa num ângulo que a gente vai pegar essa pessoa e que a gente vai fotografar essa pessoa. E fica eternizado. Exatamente. Então, é antecipação, né? A gente, daqui a pouquinho, vai para o próximo bloco e eu quero falar um pouquinho também das coisas engraçadas, né? Eu já vi um fotógrafo botar os namorados ou fulano do lado de fora para que, se precisar cortar a foto no futuro, né? E isso Sim. é inacreditável. Eu jamais pensaria nisso. Já. Ele organizava as pessoas na ordem de que, se acontecer... Dava para tirar. Dava para tirar a pessoa, isso é surreal, né? Com a tecnologia hoje consegue mais fácil, apagar qualquer coisa, é. né? Mas ó, a cabeça do fotógrafo, Sim, pensando no dia e numa possibilidade lá no futuro de alguma falha de ainda o produto não ser jogado um álbum inteiro fora, sim. né? Então isso é bem interessante, a gente vai voltar nisso. O Multi Entrevistas faz um rápido intervalo, não saia daí, já voltamos. Estamos de volta ao Multi Entrevistas e a gente continua falando com o Renan Radice, fotógrafo, empreendedor e também eleito o melhor do mundo 2 vezes na categoria que tu tá, que é o olhar diferente, né? E já contou isso pra gente no primeiro bloco, mas agora a gente quer saber, cara, e quando o fotógrafo se diverte? Olha, na verdade, sim, a gente se diverte sempre tem, né? Claro, por situações engraçadas, mas também porque a gente entra no ritmo da festa. Então, assim, a gente tem um tipo de fotografia onde a gente não quer ser visto como fotógrafos. Então, na festa, a gente está dentro da festa. A gente curte a festa junto, a gente dança junto com os noivos, porque isso traz essa energia nas fotos, né? Então, a gente sempre se diverte. Mas tem um lado engraçado também, que aí é aquelas histórias... meio cabulosas que acontecem no evento. Até uma estava comentando agora, essa questão de daqui a pouco a irmã da noiva está namorando com alguém recente e aí vai fazer uma foto e assim, não, deixa essa pessoa mais pro canto, porque caso precise, depois se tira essa pessoa no Photoshop e tal. Entrada de animais... né, que não são da festa, vamos dizer assim. Então, já tive cachorro que entrou na igreja, deitou no véu da noiva, entrou embaixo do vestido da noiva na hora da cerimônia. Sério, cara? N coisas. Passarinho passando na cerimônia e no ombro da noiva. Isso é mais. Então, assim, já tem muitas coisas. Mas claro, é terrível isso acontecer, enfim, mas eu acho que isso é a história dos noivos. Sim, a gente tem foto disso, a gente tem foto desses momentos. Talvez não vá para o álbum, não é uma coisa que vai para o álbum deles ou para a rede social. Mas é um making off. Mas é uma coisa que eles, daqui a 10 anos, vão olhar e vão dar muita risada. Porque é um momento único deles. Então, assim, tudo que acontece, eu sempre digo, por mais que na hora seja tenso ou que não seja, não foi o que eu pensei, eu acho que tudo é história. Tudo faz parte do dia. É que nem quando chove, né, que cria um dia lindo, mas choveu. É a história deles. Faz parte desse dia. Né, e tem que curtir da forma que aconteceu. Então, sempre tem. Em todos os eventos tem um perrenguezinho. Muitas vezes os noivos não sabem e os convidados muito menos.
mas tem que curtir. Né? Eles têm que curtir isso, eles têm que viver esses momentos. Eu acho que isso é o principal. Eu já fui num casamento lindo, embaixo da figueira, um dos lugares mais bonitos de Itapuã, onde os noivos casaram com os seus cachorros Lindo, na coleira, né? Tava legal isso, porque hoje o cachorro já é quase que um membro da família, literalmente, né? Faz parte. E, cara, o oposto disso, o que é o mais... que tinha o frio na barriga? Eu escutei uma vez o Everton Rosa falando sobre a questão de ele fotografar na Maria Braga, que ele chegou no banheiro fazer uma oração, que era um dos momentos mais importantes da vida dele, e ao mesmo tempo mais desafiadores. Em que momento que a perna do fotógrafo treme? Em que momento tu te sentiu, cara, papai do céu, me ajuda agora? Eu digo assim, eu acho que em todos os casamentos. Eu acho que a partir do momento que a gente perdeu o frio na barriga, aí vai dar um problema. Porque é um dia único para as pessoas, né? Então, todo o casamento, não só o casamento, né? Mas falando em casamento, todo o evento, a gente sempre dá um frio na barriga, né? Porque é um dia muito especial. É o alerta, está de alerta. Exatamente. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho sempre com 2 câmeras comigo. Então, se uma câmera queimar, ela está comigo aqui, né? A minha equipe também. Então, a gente se mina de todas as formas que qualquer coisa que aconteça não vai atrapalhar o dia deles. Mas claro que tem eventos que acabam sendo mais ainda, né? Então, para mim, eu acho que o meu primeiro casamento foi algo... Eu acho que eu envelheci uns 10 anos naquele dia. Porque foi deu tudo errado. Tudo que tu possa imaginar. No final deu tudo certo, mas para mim foi algo extremamente estressante. Extremamente estressante. Então, foi um dia muito, muito pesado. Os noivos amaram o resultado depois, mas eu acho que o primeiro casamento foi terrível, terrível. Eu saí do casamento e disse assim, eu não quero mais isso na minha vida. Sério, e cara? aí depois, entregando o resultado, os noivos me dando feedback, eu disse, não, eu vou fazer isso. É só manter o ritmo. E eu acho que o primeiro casamento mais, vamos dizer assim, mais alto padrão, né, que foram 500 convidados. Eu acho que foram os 2 eventos assim que mais... me deixaram nervosos. Claro, primeiro casamento fora também. Primeiro casamento na Europa. Onde foi? Em Portugal. Então foi... Porque é um momento que ele envolve muitas coisas, né? Ele envolve viagem, aí ele envolve tu levar muitos equipamentos, ele envolve muitos trajetos. Na época a gente não conhecia ainda Portugal, então era um país novo. Então tu chega lá, tu tem que pegar trem, tu tem que pegar N coisas, metrô, né? Enfim, tu tem que pegar N coisas. Então acho que são momentos que tu tem que te virar. Tu tem que chegar lá, tu chega no casamento, as pessoas falam português de Portugal, não é a mesma coisa. Quem acha que é igual, não é. Então, tem isso, os noivos eram portugueses, tinham muitos convidados que eram de fora, da Suíça, da Inglaterra. Então, tu tem essa coisa da língua também, né? Então, foram acho que esses 3 pontos, assim. O primeiro casamento na Europa, fora, e esse casamento maior, né? Que aí... requer mais equipe, todo um cuidado, né? João, e lá em Portugal, como é que está estruturado? Como é que funciona o mercado lá? Ele já foi melhor, mas depois da pandemia, a economia geral da Europa, né, ela se balançou muito. Então, hoje é um mercado que a gente já não está mais vendo com os mesmos olhos. Não só Portugal, a Europa como um todo. Né? Claro que agora ainda tem outras questões, né? Enfim, guerras e tudo mais, mas é um mercado que ele era melhor, ele está numa transição para voltar. Mas ele é um mercado muito gostoso de trabalhar. É muito gostoso. As festas são muito gostosas. Então, é um mercado que com certeza a gente continua atendendo. Né? E ganhando em euro, né? Que é o mais também, legal. ganha em euro, também. Mas as festas são diferentes. Tu tem a questão da igreja, a questão da igreja, a cerimônia, ela é muito importante para eles. E depois o resto do dia, assim, faz o que quiser. Renan, faz o que tu quiser, fotografa o que tu quiser, do jeito que tu quiser. Então, é um pouco menos protocolar do que aqui no Brasil. Né? Claro que a gente tem aqui no Brasil as cerimonialistas que nos ajudam muito, porque elas fazem a gestão de todo evento e elas conduzem o evento, isso para nós é bom também, mas lá já não tem. É assim, é o que os noivos quiserem fazer, então a gente tem que estar ligado mais tempo, porque a gente não sabe o que vai acontecer efetivamente, então a gente tem que estar o tempo inteiro em volta, fotografando e tal. É diferente, é gostoso também. Bacana. E como é que funciona essa questão hoje, cara, quando tu é brifado demais, onde as pessoas querem fazer o teu trabalho e
e já te contrataram para te fazer isso e ainda assim querem ficar em cima e a pessoa não aproveita o casamento achando que ela é tua diretora. Como é que tu lida com isso? Hoje a gente já não tem mais tanto isso, tá? Porque a gente se posicionou de uma maneira, né? De novo, eu falo a gente, empresa, né? A gente se posicionou de uma maneira onde as noivas já entendem como é que eu fotografo. Claro que sempre tem os pedidos, né? Renan, eu queria uma foto assim, eu queria uma foto assado. Mas eu sempre deixo muito claro para elas que eu preciso ter a liberdade. Eu preciso ter a liberdade para fazer o meu trabalho. Porque senão elas não vão receber o que elas viram, né? Então, essa questão, Renan, vamos fazer ali porque todo mundo faz. Então, eu não vou fazer ali. Esse é o primeiro ponto que eu falo. Mas aquele lugar é lindo para fazer lá. Eu não vou fazer ali. Porque senão você vai ter a mesma foto que todas as outras pessoas fotografaram, fizeram ali. E foi assim que eu comecei, né? Eu comecei assim. Então, eu já vim com esse pensamento há 15 anos atrás. Bom, daí tu já não é obrigado a fazer Já o brega, não sou né? obrigado, A pessoa exatamente. tentando uma coisa que tu sabe Exato. que não vai dar certo. E como que é viver uma vida casado se sábado e domingo tu tem que trabalhar e mais, só tem 4 sábados no mês. Tu não pode errar nesses 4, né? Ou as pessoas estão casando numa quarta, numa segunda, como que tá isso? Mudou um pouco essa questão, muito depois da pandemia também mudou. O mercado ele vem mudando nisso, né? O Brasil como um todo ele já mudou, mas o Rio Grande do Sul ele vem. Então tem hoje casamentos na quinta, tem na sexta, tem no sábado e tem no domingo. Esses são os dias que acontecem. Claro que quinta-feira, sexta, quinta-feira principalmente, normalmente não são casamentos tão grandes, ou se for, é num feriado, alguma coisa assim. Então, tem mais casamentos acontecendo em outras datas. Mas claro que o sábado ainda é o principal, né? E hoje essa questão de ser casado, fazer casamentos, a minha esposa ela era fotógrafa. Então ela fotografava comigo, tá explicado. né? Mas hoje não fotografa mais. E ela começa a reclamar. Tá brincando. Então, assim, não, mas hoje ela tem a empresa dela também, é uma das empresas que a gente tem, é ela que faz a gestão, ela que é a designer, né, dessa empresa. Já. Mas então ela se criou um pouco também nisso, então para ela é um pouco mais tranquilo. Mas claro que sempre bate. Hoje é uma coisa assim, eu tento pelo menos deixar um sábado livre no mês para ficar com ela ou com a família, né, com meus pais, enfim. Então eu coloquei isso, né, para mim. Mas é complicado sempre, né? Então a gente perde muitos eventos de amigos, muitos eventos de familiares, então aniversários, enfim, a gente acaba perdendo, né? Os ônus e bônus. Exatamente. E ônus, cara, a pandemia, como que tu sobreviveu? A pandemia, pode ser um pouco controverso isso e errado, mas a pandemia para mim ela não foi tão ruim no quesito empresa, tá? Nessa questão empresa. Por quê? Foi um momento onde a gente conseguiu parar, que a gente não conseguia parar desde que a gente começou, por agenda. A gente conseguiu parar e a gente conseguiu reestruturar a empresa de uma forma que eu não vinha conseguindo. E desde que eu comecei a empresa, como eu sou formado em administração, eu criei um sistema de caixa que a pandemia inteira eu continuei recebendo o dinheiro dos meus clientes. Então, todo mês entrava. Então, a gente não precisou usar a economia, a gente não precisou tirar nada do nosso dinheiro, porque esse dinheiro ele continuava entrando. Recorrente. E claro, a gente inventou algumas outras coisas. Eu tinha e ainda tenho muitos clientes médicos que na época eles estavam em casa, porque eles não tinham para onde ir, ou o trabalho deles dava mais folgas para eles, por causa daquele momento, e a gente inventou um ensaio de família em casa. Então eu ia na casa das pessoas, eu chegava na casa das pessoas, é meio maluco dizer, né? Chegava na casa das pessoas, tirava toda a roupa, passava álcool em todo o corpo, botava a roupa de novo e entrava para fazer as fotos. Então ali a gente criou esse ensaio para os nossos já clientes, e aí ali eu também abri a área de retratos profissionais, que hoje é outra empresa que a gente tem. Então os médicos, advogados, eles não estavam no Instagram, eles não estavam na internet. E aí naquele ponto a gente ofereceu esse serviço para esses já clientes nossos e a gente fez fotos de retratos de praticamente todos os nossos clientes. Então a gente também se renovou nisso, né? E então foi um momento que obviamente a gente não ganhou o dinheiro, mas a gente conseguiu manter o nosso padrão de vida, enfim, de uma forma tranquila. Passou a turbulência que quebrou muito fotógrafo. Exatamente. Cara, os últimos 30 segundos, o que tu recomenda e o que tu enxerga na fotografia que ainda vai acontecer nos próximos anos? Bom, questão do que vai acontecer, a gente vai ter muita questão da IA, muitas coisas vão ser substituídas. Eu não acredito que ela vá tomar conta de tudo,
mas é uma ferramenta que a gente tem que utilizar juntos, né? Tem que usar a nosso favor. E uma das dicas que eu daria para algum fotógrafo, enfim, é faça o seu trabalho, crie o seu trabalho. Não tente imitar quem está no hype, quem está no alto, porque tudo que está no alto é muito difícil dele se manter no topo o tempo inteiro. Então, hoje tem muita moda na fotografia, né? Tem modismos que eles vêm e vai. Então, eu digo assim, é muito fácil de tu fazer barulho. É difícil tu ecoar. Tu ficar ecoando pelo resto da vida é muito mais difícil do que tu fazer um barulho momentâneo. Então, criem o seu trabalho, criem o seu estilo de trabalho e façam isso de uma forma muito consistente. Bacana, baita legado. Espero que a gente, com esse programa, tenha ajudado muita gente, não só fotógrafos, como quem está contratando o serviço e possa servir de inspiração. Se tu achou que esse conteúdo serve para mais pessoas, é só compartilhar no nosso canal do YouTube, ou se você assistiu ao vivo, viu que valeu a pena. E o Multi Entrevistas fica por aqui hoje e até o próximo programa.